Vi outra besta que sai da terra. Esta besta tem 2 chifres como cordeiro, mas que tem uma capacidade de falar e persuadir. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dele. Em outras palavras, foi repassado para ele esse chamado falso profeta, que fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. A presença romana é maciça no Novo Testamento, você vê em todo lado. Estamos em Cesareia e nós lembramos que foi aqui que Paulo foi preso, esperando depois apelar para César e ser enviado para lá no ano 59 depois de Cristo. A morte de Jesus foi decretada por Pilatos. Pilatos era procurador. Quando Arqueleu, que era filho de Herodes o Grande, falhou no seu governo em Jerusalém, ele teve que ceder para os romanos tomar controle direto através dos procuradores. Os procuradores eram governadores, eles que tinham a palavra última de Roma. E lá em Roma, na Itália, estava o imperador, que era o senhor de todo esse império. Este mar atrás da gente é uma espécie de lago romano, porque Augusto César varreu deste grande mar todos os piratas, fazendo com que seja o meio pelo qual o transporte ficou mais barato e mais seguro. E assim Roma implantou seu controle em toda essa região leste do Império, lá através de Pompeu, que tomou conta de a região palestina, no ano 63 a.C. É impressionante encontrar no Novo Testamento referências a homens como Cornélio. Cornélio era uma pessoa já influenciada pelo judaísmo, homem bastante piedoso, homem que reconhecia o Deus de Israel como Deus verdadeiro, e foi ele que pediu que Pedro viesse lá de Jope para chegar aqui e falar como era esse evangelho do Senhor Jesus Cristo. Outro controlador, capitão de um batalhão, foi aquele homem de capítulo 7 de Lucas, que também controlava um grupo que ficava lá na área de Herodes, que era Galileia e não Judeia. Então essa presença em Roma maciça, tão importante para toda essa região do mundo, na época do Novo Testamento, faz com que a gente leia bastante sobre esse controle. Agora, uma coisa eles não implantaram foi a língua. O Novo Testamento foi escrito em grego. Isso por causa de Alexandre o Grande, que tomou conta dessa região toda lá por ano 300 a.C. Mas quando Roma chegou, centenas de anos depois, no ano 63 a.C., não conseguiram mudar a própria língua do povo. O povo falava então 2 línguas, especialmente na Galileia, grego e aramaico, ou siríaco, que era a língua mais comum do povo comum. Então, quando nós pensamos no Novo Testamento, devemos pensar daquele império que dominava esta região e onde Paulo foi preso, onde o controle lá no templo, morte de Cristo, tudo debaixo dessas ordens de homens como Pilatos, governador de Roma, aqui em sua capital, aqui em Cesareia. No fim do capítulo 12, vimos que o dragão está na areia do mar, aguardando o aparecimento da besta. A besta é identificada com o anticristo. Ele tem 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. E sobre cada chifre e cada cabeça um nome de blasfêmia.
Isto é, blasfêmia significa aquele que dá para esse e tão importante Messias satânico a ideia é que ele seja Deus e que ele merece ser adorado. A besta que viera semelhante a um leopardo. Isso vem uma comparação com Daniel 7, mostra que esses 3 primeiros animais correspondem também a esses animais que são representados aqui: leopardo, urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, e seu trono e grande autoridade. Essa autoridade que a besta recebe do próprio demônio corresponde, ao contrário, oposto do poder que Jesus Cristo recebeu do Pai, que nós vemos em Mateus 28, versículo 18. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Isto talvez tenha uma referência mitológica ao redivivos de Nero. Nero também dizem que foi ferido. Realmente ele tomou sua própria vida no ano 68 depois de Cristo. Mas apareceram certas pessoas que se apresentaram como um Nero ressurreto, como de fato ele não foi. Naturalmente são pessoas que, como quem aparece dizer que ele é Cristo, não é verdadeiro. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A adoração do dragão, que é o próprio diabo, e que dá sua autoridade à besta, e também adoraram a besta porque, tal como nós adoramos a Jesus como divino, a besta, tendo este relacionamento com o diabo, também recebe adoração. Nós encontramos capítulo 9, que também estava adorando os demônios. A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, sempre na declaração, autodeclaração dele é Deus, que ele é Deus real e que não há outro Deus senão ele. E foi dada essa autoridade para agir durante 42 meses. Aqui temos uma referência novamente à grande tribulação. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Isso é uma declaração no livro de Apocalipse, que aqueles que habitam no céu são os filhos de Deus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ninguém vai esquecer que Jesus comprou aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, com seu sangue. Aqui temos alguém que quer representar-se também com essa autoridade sobre o mundo inteiro. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, foram levados e forçados a isto, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Pela graça de Deus, aqueles que têm ouvidos para ouvir a palavra do Senhor e aceitar com fé o Senhor Jesus, aqueles que têm seu nome, portanto, escrito no livro da vida, eles têm que ter uma coragem, diz versículos 10, e mais, de se for para ir para o cativeiro, não se negar a esse privilégio de ser cativeiro por Cristo. E se alguém vai ser morto para a espada, ele deve ir, porque aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós já vimos que aqueles que amaram sua vida não amaram até a morte. E com essa capacidade e coragem para enfrentar o martírio, eles são exaltados, reconhecidos como aqueles que vão ser honrados, especialmente com aqueles tronos no capítulo 20. Como se pode observar em Apocalipse 13, todo o propósito
da ação diabólica é tentar fazer alguma coisa que venha ser um tipo de imitação daquilo que é realidade na pessoa de Cristo e na ação de salvação da parte de Deus. Por isso, na verdade, quando nós vemos aqui a besta que saía do mar e a besta que vem da terra, associada ao dragão, há uma espécie de trindade satânica que vai aparecer no capítulo 13. Essa ideia do dragão que evoca os grandes animais, especialmente que viviam nas águas e que aterrorizavam a todos, que vai trazer essa concentração de imagem que evoca o mal e por isso associado a Satanás e a ideia de besta também, de animal assustador. E vamos perceber que esse cenário que é apresentado aqui vai estar em sintonia com uma ideia de que por trás do cenário histórico de ação do mal contra o povo de Deus, que a ação satânica, a ação espiritual do mal estava em ação. E parece que a ideia é uma espécie de esforço na direção conclusiva. Por isso que a imagem de Daniel capítulo 7 é utilizada, que é paralela de Daniel capítulo 2, a imagem da estátua é a mesma imagem dos animais. Então, quando vemos o leão, o leopardo e o urso, nós temos aqui os três animais que vão representar os impérios da Babilônia, da Pérsia, do mundo grego, do mundo helenístico, e que vão, na verdade, ter, vamos dizer assim, o desfecho completo no animal terrível, que não é mencionado aqui especificamente, mas já é o próprio Império Romano. Isso nos leva a entender uma realidade bastante significativa, que esse império humano do mal contra Deus, que chega no seu apogeu aqui nesse Império Romano, e é interessante a citação aqui dos 10 chifres e 7 cabeças. Já vimos que 10 e 7 têm o sentido de uma coisa completa, mas é possível que estes chifres e cabeças, que têm a ideia de poder, estejam relacionados, já que o foco é a pessoa de Cristo, com os imperadores romanos que antecedem Domiciano, desde César Augusto, passando depois por Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano e Tito, e se incluirmos os três que foram, vamos dizer, imperadores de período muito curto, que são Otto, Vitélio e Galba, nós teríamos os 10. É possível que isso esteja por trás desse cenário e que nós venhamos a ver esse Império Romano. Mas se nós estamos falando de uma perseguição e de uma tribulação, já que mais adiante o texto vai falar novamente dos 42 meses, será que isso se esgota na tribulação que acontece no tempo da perseguição? É claro que não. Claro que não, porque essa referência do Império Romano, ela, na verdade, permanece até os nossos dias. Esse Império Romano nunca deixou de existir. Maneira de ser, de se organizar, a estrutura fundamental da civilização que predomina no Ocidente e se espalha pelo mundo é esse Império Romano, que adquire proporções mundiais no decorrer da história até chegar aos nossos dias. Então, de certa forma, Roma está viva, Roma funciona no mesmo sistema para a manifestação daquele que vai ser entendido claramente como essa besta que sai do mar, o anticristo. Falando no anticristo, devemos pensar, afinal de contas, como entender essa figura que é mencionada aqui e que tem todo o seu poder dado diretamente pelo dragão na sua perseguição perversa ao povo de Deus. É interessante que assim como nós temos esse aspecto cíclico da história, esse padrão que se repete adiante, na verdade,
a Bíblia vai deixar claro que muitos anticristos têm saído pelo mundo, vai dizer o próprio apóstolo João na sua carta. Essa ideia de que existe uma espécie de espírito de oposição a Deus e que várias pessoas, num certo sentido, através da história, foram anticristos, como nós vemos, por exemplo, no caso de Domiciano, ou mesmo do próprio Nero, ou de outros imperadores, e até mesmo nos dias modernos, pessoas como Hitler, como Idi Amin Dada, outros assassinos, cruéis ditadores, eles estão sintonizados com o espírito do anticristo, mas essas manifestações tão perversas são apenas referências de um anticristo definitivo, desse falso Messias que se propõe ser aquele que representa Deus, que vai enganar tanta gente e que é confrontado aqui diretamente em Apocalipse capítulo 13. Há muitas coisas interessantes ainda no final desse capítulo, quando nós estudarmos e entendermos o papel da besta da terra. Fique ligado, acompanhe aqui no Rota 66 de Apocalipse. Vi outra besta que sai da terra. Esta besta tem 2 chifres como cordeiro, mas que tem uma capacidade de falar e persuadir. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dele. Em outras palavras, foi repassado para ele esse chamado falso profeta, que fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Esta besta, que nós chamamos de falso profeta, aquele que persuade os outros a adorar essa primeira besta que sai do mar, ele faz isso com a intenção de mostrar o poder que seria igual ao poder de Deus, que já foi realizado através dos seus profetas, como, por exemplo, Elias. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. É importante notar essa palavra enganar. Os sinais talvez não eram reais, talvez eram alguns truques, talvez algumas manifestações do poder satânico, mas que certamente ele não tinha poder da vida, de ressurgir e fazer ressurgir aquela primeira besta que foi ferido. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. A pergunta-chave aqui é: será que ele tem poder realmente para dar fôlego, como diz versículo 15? Fôlego à imagem, será que ele tem poder de Deus mesmo? Eu acredito que ele fez com que essa imagem falasse por algum truque, algum meio que enganasse, já que os sinais são sinais enganadores. De modo que levou o povo a realmente adorar essa imagem. E que todos que recusassem a adorar a imagem sejam mortos. Em outras palavras, sua força é ditatorial, é uma força de vida, quer dizer, de morte sobre a vida, de maneira que as pessoas todos são forçados a se curvar diante da imagem dessa primeira besta. É importante notar em todo esse texto que Deus, que não nos força a adorá-lo, aquele que nos convida com seu amor, com sua generosidade, sua oferta de si mesmo para nós, é tão distinto destas bestas terríveis. Ele então obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma certa marca na mão direita ou na testa. Isso tem dado muito para pensar sobre um chip eletrônico que vai ser
instalado em todo mundo. Assim se prevê que vai se cumprir esse texto. Como se fazia essa marca? Seria uma marca que indica que a pessoa realmente cumpriu a obrigação de adorar a besta. E dessa forma escaparia à morte. E para aqueles que não não aceitaram essa obrigação, aqueles que disseram não, nós somos leais e vamos ficar leais ao Senhor Deus da glória, para eles, naturalmente, a morte e o martírio vai ser a consequência. Portanto, o que este texto está nos chamando a fazer é fortalecer nossa fé no Senhor Jesus, ter certeza que a morte não é o fim, que nós temos um grande galardão esperando-nos quando Cristo voltar, e que a morte, e de não amar a vida até a morte, é a maneira de vencer este poder demoníaco, este poder enganador. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número do homem, que é o número 666, e uma vez que a gente sabe que essas coisas vão acontecer, aquele que se prepara muito bem para enfrentar com coragem qualquer força que a besta possa aplicar para nós, não seremos enganados, não nos ofereceremos a servi-lo nem a adorá-lo, mas com essa coragem de homens como Policarpo, outros grandes santos do passado que foram mortos pela sua fé, nós estaremos também preparados para enfrentar esse terrível falso profeta. Personagem que, junto com o Filho de Deus, junto com a mulher, junto com os descendentes, junto com a primeira besta, junto com Miguel e o próprio diabo, todos esses personagens agora se completam com este chamado falso profeta. O falso profeta, que aparece na parte final do capítulo 13, que tem a ver com essa besta que sai da terra e complementa o quadro com a besta que sai do mar, vai mostrar para nós uma distinção interessante entre aquilo que nós podemos ver como o poder religioso que é associado ao poder político. Parece que a ideia nítida, que no caso de Roma a gente pode ver, de certa forma, uma integração dessas duas realidades, já que desde o tempo de César Augusto, nós podemos ver a pretensa ideia que ele era um filho de Deus, um divi filius, como era chamado em latim, que permitia que Roma tivesse razão para controlar e dominar com mais força todos aqueles que estavam submetidos ao seu poder. E nessa situação de domínio sobre as pessoas de modo a escravizá-las, a oprimi-las e destruí-las, é muito valioso que se faça essa associação entre política e religião. Ao contrário do que muitas vezes nós imaginamos, a Bíblia não é exatamente, como também não é o Apocalipse, um livro de religião no sentido, vamos dizer, específico da palavra. Ela até enxerga a religião, no caso aqui, utilizada como expressão da força do mal contra Deus. Isso significa que esse poder do mal não vai ser o poder apenas dessa fera, desse poder político que exerce força sobre aqueles que são dominados, mas ele tem um poder um pouco mais tênue. Por isso é interessante o capítulo 13, a partir do verso 11, falar desses chifres como que de cordeiro, dando uma ideia de algo que parece dócil, parece agradável. Nós temos aqui o poder sedutor do mal. E isso é algo muito significativo, importante e valioso que precisa ser considerado. Na maior parte das pessoas,
quando pensa em alguma coisa ligado ao anticristo, ligado a Satanás, ao dragão, sempre imagina uma coisa negativa, alguma coisa assustadora, explicitamente ligada com a maldade. Nesse caso, nós temos um poder sedutor, um poder que vai tentar convencer todo mundo que o anticristo, que a besta que sai do mar deve ser adorado na sua relação de oposição a Deus e de tentativa de tomar indevidamente o lugar de Cristo. Então, nesse caso, essa associação de poder religioso com poder político é uma referência que está presente no Império Romano da época e seguramente é uma realidade que fará parte daquilo que nós podemos chamar de desfecho dos tempos na ocasião próxima à vinda de Cristo, e por isso precisamos de uma atenção especial. Se é tão importante o poder político e o poder religioso, o que dizer do poder econômico? Por isso, o texto vai chamar atenção para essa realidade, porque a obsessão por poder, que no final das contas pertence somente a Deus, sempre foi uma realidade que tomou conta desses reis, imperadores, monarcas, que subversivamente tentavam ter o poder que não lhes era devido. E para que isso se torne uma realidade, a concentração de riquezas, o luxo excessivo, aquela atitude tão rejeitável em diversos governos do mundo, quando as pessoas têm necessidades e os governantes vivem numa situação, como se diz, nababesca, cheia de opulência, essa realidade se manifesta aqui. O que o texto vai nos dizer? Que é aqueles que receberam a marca na mão direita e na testa, e esse comportamento seguramente tem uma sintonia com o que nós vamos ver em Apocalipse capítulo 18, quando nós vemos a descrição da Babilônia comercial. Ninguém pode vender nem comprar debaixo desse poder centralizado no mundo, nas mãos do anticristo. É impressionante ver como o cerco total é fechado, envolvendo política, religião e economia, numa situação de um mundo que se opõe a Deus, à semelhança do que aconteceu no Império Romano do primeiro século e com aquilo que acontece e virá acontecer com o domínio do anticristo. Diante dessa circunstância, desse império humano, dos 666, desse número incompleto que mostra o ser humano na sua autonomia e distanciamento diante de Deus, duas coisas merecem um destaque especial. A necessidade de fidelidade, como os amigos de Daniel, mesmo diante da fornalha ardente, mesmo diante da necessidade de adorar a estátua, permanecer firmes, mesmo que isso custe a morte, conforme nós vamos ver no Apocalipse 13. E a segunda coisa, que talvez seja mais desafiadora, é não se permitir enganar, especialmente quando nós ouvimos falar do falso profeta, da mentira espiritual e teológica. Há uma necessidade de voltar a mente para o discernimento, para a atenção à palavra de Deus nos dias e nos momentos quando essas coisas passam a ser menos importantes e secundárias, e onde a sedução do que parece bonito e agradável pode ser um grande perigo, porque isso tem sintonia com o engano que procede do falso profeta, que haverá de convencer tanta gente a adorar a besta que sai do mar, ou seja, o próprio anticristo. Não se deixe enganar. Jesus falou na sua mensagem tríplice de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, que haveria um Senhor que chegaria como abominação de desolação. Essa referência é uma referência à resistência que Roma
daria para aquela tentativa dos sicari, aqueles revoltados contra o poder de Roma. Roma tinha instituído uma espécie de paz romana em todo o império. Eles, com sua força dominante, declararam e viveram e marcaram o tempo pelo seu poder para abafar qualquer sentimento contrário ao poder de Roma. Jesus disse para os judeus que essa abominação, aquele que chegaria para destruir a cidade de Roma, ele ganharia a sua vitória sobre esses revoltados judeus no ano 70. E os cristãos já tinham fugido para a Jordânia, no leste. Quando chegamos ao livro de Apocalipse, como Jesus já tinha falado não apenas do poder de Roma, mas também de um poder de um outro Senhor, um outro Cristo, se podemos usar essa palavra, um outro Messias satânico, que apareceria lá mais para o fim do mundo, antes da volta de Cristo. Aquele que é mencionado, por exemplo, no capítulo 13 do livro de Apocalipse, a besta que sai do mar, e seu falso profeta que faz milagres e leva o povo mundial a reconhecer a autoridade sobre essa besta. De certo modo, uma representação daquilo que Roma tinha já instalado, tinha instituído nessa bacia mediterrânea. Só que esse anticristo seria dominador do mundo inteiro. Nós aguardamos com antecipação o aparecimento desse homem de iniquidade mencionado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7, aquele que é impedido de chegar, talvez porque o evangelho ainda não foi levado a todos os povos e línguas e nações. Mas a qualquer dia que nós talvez menos esperamos, este dominador vai representar um poder satânico que será difícil vencer. Aliás, o texto diz que ele vencerá o próprio povo de Deus. Vencerá como? Através da morte, do assassínio, através de martírio. E o livro de Apocalipse fala de uma resistência tremenda dos 144 mil, aqueles que não aceitam esse domínio satânico sobre as suas vidas, porque eles têm outro Senhor que eles amam e para quem eles têm toda lealdade. Novamente, essa ideia de dualismo se aparece aqui. Tem o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, aquele que é cabeça da sua igreja, do povo de Deus. Do outro lado temos o anticristo que vai aparecer, e aquele que vai também dominar, diz o capítulo 13, línguas, povos e nações do mundo inteiro. Então nós aguardamos esse dia em que Jesus voltará e dominará, como os romanos dominaram aqui em Massada, tomará o poder desse anticristo e instalará o seu reino sobre a terra, para reinar esses 1000 anos e para a glória de Deus eterno. Essa paz será uma paz duradoura. Graças a Deus por uma esperança do futuro na história que nem Roma, nem qualquer outro império foi capaz de instalar. Graças a Deus por nosso Senhor Todo-Poderoso.